Beleza, meus queridos alunos do curso técnico em mecatrônica, disciplina processo de manufatura. Turma, vamos lá para a correção do desafio da programação verbal da ponta de eixo. Então tá aqui a pecinha, que é uma ponta de eixo. E aí, pessoal, nós vamos observar bem os desenhos, vai ter muita cota aqui para a gente ter que descobrir a medida desconhecida, igual esse diâmetro menor desse cone, o comprimento desse conezinho aqui, ó, de 20 graus, ó. No desenho aqui ficou um pouco apagado isso aqui, ó, ficou muito juntinho, porque apesar de ter sido feito no sólido, esse desenho ficou muito apertadinho aqui, então eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão achar esse comprimento aqui, ó, desse triângulozinho aqui, e tentar ampliar essa parte aqui, certo? Então, antes de nós entrarmos na programação em si, dos pontos de coordenadas, nós vamos primeiro resolver os exercícios das descobertas das medidas desconhecidas, beleza? Então, vamos primeiro, a primeira medida que nós temos que descobrir, ó, é o diâmetro de C aqui, ó, que, se nós olharmos aqui, ó, 25, se eu tenho 3 de raio, e esse raio aqui é uma curva, né, é 1/4 de curva perfeita, então, se eu tenho aqui 3 de um lado e 3 do outro, soma 6 milímetros, menos 25, eu tenho um diâmetro aqui de 19, ó, no início do raio aqui, certinho? Eu fiz a demonstração disso aqui, ó. Então, você observa que o diâmetro em C nada mais é do que o diâmetro de D, do ponto D de cima, que é 25, menos 2 vezes o raio. Então, tá aí, ó, 25 menos 2 vezes o raio, eu tenho um diâmetro em C aqui, ó, de 19 milímetros. Então, tá aí, primeira medida que dá para descobrir rápido essa aqui, né? Essa aqui é fácil. Olha, o ponto F e E, ele forma um ângulo. Vamos olhar aqui esse ângulo que ficou até ruim de ver no desenho, né? Vamos ampliar esse ângulo ali, vamos descobrir essa medida aqui, ó. Eu deixei ele aqui por último. Olha, o que que eu tenho que saber aqui, ó. No ponto F aqui, ó, eu tenho que, na verdade, é no ponto de baixo, é no ponto E. Eu tenho que descobrir o comprimento do ponto E, que na verdade é o comprimento do ponto F, né? Eu tô me enganando aí. Se eu tenho 25 até aqui, se eu jogar 20 graus fazendo um chanfre aqui, então eu tenho uma medida maior aqui, ó, que vai ser exatamente no ponto F. Então é isso aí, eu tenho que descobrir esse cateto aqui, ó, do triângulo retângulo, cateto oposto, uma vez que o ângulo está desse lado, ó. Se o vértice está aqui, ó, eu tenho que descobrir esse pedacinho. Na verdade, esse aqui também, o cateto adjacente, é fácil de encontrar. Por quê? Se eu tenho 29 milímetros aqui, ó, fazendo toda essa parte aqui, todo esse diâmetro maior, e o rebaixo menor é 25, então o que que eu vou concluir com isso? 29 menos 25, eu tenho 4 milímetros. 4 milímetros dividido por 2, então eu tenho 2 de um lado e 2 do outro, né? Se eu dobrar esse triângulozinho para cá, ó. Então, o cateto adjacente do triângulo ficou fácil. É um diâmetro menos o outro, dividido por 2. Então, a diferença de um diâmetro pelo outro dividido por 2 dá o cateto adjacente. O oposto, porque o vértice está aqui, o triângulo está oposto. Eu tenho que encontrar esse 0,73 aqui, ó, porque aí vai ser os 25 mais 0,73. Vai dar 25,73 aqui, ó, no ponto F de comprimento em Z, ó. Então, vamos lá, ó. O comprimento do F é em relação ao zero peça, é os 25 milímetros que eu tenho aqui, mais o cateto oposto do triângulo, que é 73, ó. Então, F, comprimento de Z aqui no ponto F é 25 mais 0,73, 25,73. Como que eu sei que esse pedacinho aqui deu 73,73? Aquela velha relação de tangente, né? Tangente de 20 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a divisão do cateto oposto pelo adjacente pelo oposto, eu tenho uma tangente de 20 graus. A tangente de 20 graus
eu descubro ela na calculadora ou na tabelinha de tangente na internet. Então, se eu isolar o CO aqui, que é o cateto oposto, e jogar o meu cateto adjacente multiplicando, uma vez que ele está do outro lado da equação dividindo, eu terei que tangente de 20 graus vezes o cateto adjacente é exatamente o cateto oposto. A tangente de 20 graus é 0,364 vezes 2, 0,73 aproximadamente. Somando esse pedacinho do cateto oposto do triângulo, eu descobri que o comprimento em F é 25,73 milímetros. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima é essa medida aqui, ó, de H. Ó. Eu tenho que descobrir o diâmetro de H, uma vez que eu só tenho o diâmetro do próximo ponto. É aqui, ó. Esse pequenininho aqui, esse diâmetro menor aqui, eu não tenho, eu só tenho esse maior aqui, ó, que é 35. Desculpa. Então vamos lá, meninos. Veja bem, se eu pegar lá no ponto H, ó, eu sei que um diâmetro de H é igual ao diâmetro de I, que está bem aqui, ó, menos 2 vezes o cateto oposto do triângulo. Então, vocês já estão craques nisso aqui, ó. Tangente de 20 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Isolando o cateto oposto, eu tenho tangente de 20 graus. Por coincidência, porque o ângulo é de 20 graus e o adjacente é 2 milímetros, ficou exatamente o mesmo valor da demonstração do ângulo anterior. Então, só que eu tenho que dobrar, porque eu tenho um cateto de um lado, isso aqui é diâmetro, ó. Então, o diâmetro de H é igual ao diâmetro de I, que é o maior, que está aqui, menos 2 vezes o cateto oposto. Então, se eu multiplicar isso aqui e diminuir pelo diâmetro de I, eu acho o diâmetro de H, que é 33,54. Exatamente aqui em H, ó. Ponto H, então, o diâmetro menor dele, o diâmetro de H é igual a 33,54. Certinho, meninos? Vamos para o próximo, que é exatamente esse diâmetro aqui em K, ó. Eu tenho que achar esse diâmetro aqui em K, porque em J eu já tenho. Em J é 35, e em L é 42. Aí faltou o diâmetro de K. O diâmetro de K nada mais é do que o diâmetro de L, que é 42, menos 2 vezes o CO do triângulozinho. Só que agora, pessoal, temos que ficar atento, porque o cateto adjacente do triângulo é de 5 milímetros. Olha aqui, ó. O ângulo está bem aqui, ó. Então, a tangente de 20 graus vezes 5, eu tenho 1,82. Se eu tenho 1,82 bem nessa altura, de um lado, mais 1,82 do lado, diminuído de 42, eu acho exatamente o diâmetro menor de K, que é 38,36. Beleza, meninos? Então tá aí, ó, as descobertas das medidas desconhecidas, as mais complicadinhas, porque aqui, ó, eu ainda tenho que fazer algumas somas aqui, né, diminuir algumas medidas, mas como isso é mais fácil, eu vou passar já para os pontos de coordenada agora. Então vamos para os pontos de coordenada. Então vamos lá, ó. O primeiro aqui, ó, é de ponto de troca de ferramenta, ela tem uma trajetória linear para o PA, um avanço do tipo rápido. Vamos ver qual que é a coordenada. Ela saiu do ponto de troca e veio para o PA, então tem que ler o ponto de coordenada do PA. PA eu tenho 0 em X e Z de mais 13, ó. Tá do lado de cá, ó. Do lado direito é positivo para Z, do lado esquerdo é negativo para Z. Subindo, porque a ferramenta está na torre traseira do torno, então subindo o X é positivo, descendo o X é negativo. Então vamos que vamos. Menos X de 0, Z de 13. Vamos para o ponto B. Sai do ponto A para o ponto B e faça a leitura da coordenada do ponto B. Está em cima do zero peça exatamente 0 para X e 0 para Z. Lembrando que o avanço é linear e a trajetória é linear e o tipo de avanço é rápido. Ó. Por quê? Porque a linha é tracejada. Ó.
Saindo de B e indo para C, como a gente já descobriu o diâmetro de C, a gente já sabe que é 19, então, aqui não é arco, não. Tá errado isso aqui. Trajetória linear. Então, o ponto C, pessoal, a gente descobriu já o diâmetro dele, que é 19, e ele ainda está em cima da marcação lá do Z, ainda está em cima da origem, então é 0 para Z. Vamos analisar aqui. Ó, o C só subiu 19 milímetros em diâmetro. Ó. O Z não mudou de lugar, então o Z é 0. Vamos para o ponto D. Olha, o ponto D já é um arco anti-horário. Se eu observar aqui, ó, eu fiz um arco anti-horário com raio de 3 milímetros do ponto C para o D. Qual que é a coordenada de D? D, eu tenho 25 para X e menos 3 para Z. Por quê? Se eu observar o diâmetro de 25 e o raio joga a coordenada do lado esquerdo de Z, então é menos 3, ó, exatamente o raio. Próximo ponto é o ponto E. O ponto E deu 25 e menos 25. Vamos ver, ó. O ponto E está aqui embaixo do ângulozinho de 20 graus. Então, ele corre em relação ao zero peça 25 milímetros em Z e 25 em X. Vamos para o ponto F, ó. O ponto F eu tenho que descobrir o comprimento dele. Na verdade, a gente já descobriu, né? Então, ó, para o diâmetro de F, que está aqui em cima do ângulozinho aqui, ó, é 29. Então, eu tenho X para o ponto E, para o ponto F, eu tenho 29 em X e menos 25,73, que nós já tínhamos descoberto essa medida aqui, né? Já tínhamos encontrado essa medida. Vamos para o ponto G. O ponto G é fácil de analisar. 29 para o diâmetro, 48 para Z. Menos 48, na verdade. 29 para X, menos 48. Vamos para o ponto H. O ponto H tem que ser analisado. Ó. Ponto H nós já descobrimos o diâmetro dele. E o Z ainda permanece em 48 aqui, ó. Está em cima de 48 na cota. Ó. Então, para o ponto H, é 33 menos 54. Já foi calculado, menos 48 na esquerda de Z. Ponto I, 35 para X, menos 50 para Z. Vamos analisar. Olha, 35 já está descrito. 48 mais 2 de chanfro, então eu tenho exatamente 50. Então eu tenho 35 para X e menos 50, que é o 48 mais 2, que dá os meus menos 50 para o ponto I, no Z. Vamos para o ponto J. Cadê o ponto J? Tá aqui, tá fácil demais o ponto J. Ó. Tem menos 84 em Z, ó, deslocou para a esquerda de Z. É menos 84 e 35 para X. Então, o ponto J é muito fácil. É uma usinagem linear, avanço normal de usinagem, X de 35, menos 84 para o Z. Vamos para o ponto K. O ponto K, pessoal, é aquele que nós descobrimos o diâmetro menor desse conezinho aqui, ó, desse chanfro. Ó. Chanfro de 20, o ponto K está exatamente aqui. Ó. Nós já calculamos, para X foi menos 38,36 e ainda continua na mesma posição do ponto anterior em Z, menos 84. Ó. Se nós observarmos aqui, ó, ele ainda está em menos 84. Agora, o próximo ponto, 84 mais 5, eu terei menos 89 em Z e 42 para X. Ó. Então, para o próximo ponto, que é o L, ó, eu tenho 42 para X e 84 mais 5, eu tenho menos 89 para Z. Confere? Ponto K, ponto L, 42 menos 89. Certinho. Ponto M. Vamos voltar no desenho para identificar. Olha, no comecinho desse cone aqui, o ponto M, ó. Então, o ponto M é muito fácil. Ainda continua em X de 42
e menos 118. Vamos lá. 42 menos 118,88, perdão. 118,88. A cota. Negativo porque está à esquerda de Z. Vamos para o ponto N. Vamos identificá-lo. Olha, o N aqui, ó, é o diâmetro maior do cone, ó. Vamos identificar. O X dele foi dado. É 56 para X, ó. Ele está bem aqui, ó. Então, 64 menos 19 ficou quanto para Z? Ponto N, 145, menos 145. Então, eu tenho 56 para X, menos 145 para Z. Vamos para o ponto O. Olha onde o ponto O está, no comecinho da trajetória arco-horário aqui, ó. Comecinho do raio, ó. Vamos analisar. Ainda continua em 56. E se eu observar aqui, ó, 164 aqui, ó, o total. Se eu tiro o raio, que é 4, me sobra 160. Negativo, né? Porque está à esquerda de Z. Então, 56 para X, que é diâmetro, e menos 160 para Z. Olha aqui, ó, ponto O, 56 para X, menos 60 para Z. Vamos para o ponto P, onde faço o arco horário. O ponto P, então, é um arco horário, pessoal, que, se eu analisar aqui, ó, 56 é o diâmetro menor aqui do início do raio. 4 de um lado e 4 do outro, eu tenho 8 milímetros. Então, 56 mais 8, 64 em X. Então, eu tenho 64 em X, uma trajetória arco-horário, um avanço do tipo de usinagem normal. X de 64, menos 164 para o Z. Bateu menos 64, opa, em cima, ó, 164. Agora, eu vou pular para esse ponto aqui do chanfro, ó, que é o ponto P. Perdão, ponto Q, ó. É o ponto Q. O ponto Q está exatamente aqui, ó. Então, se eu observar, eu tenho um chanfro de 2 por 45. Então, o comprimento do chanfro é 2 e a altura do chanfro também é 2. Então, analisando aqui, ó, 74 menos 2 de um lado e menos 2 do outro, sobrou 70 no X, ó. Então, o ponto Q é 70 em X e ainda permanece em menos 164. Vamos conferir lá, ó. Exatamente aqui, ó. Ainda está no eixo Z de menos 164. Agora a gente pula aqui, ó, para o diâmetro maior aqui, ó. Diâmetro maior é 74, 164 mais 2. Para Z eu vou ter menos 166. Então vamos conferir. Para o ponto R, eu tenho 74 menos 166. Beleza, vamos para o ponto S. Olha, para o ponto S, pessoal, ponto R, ponto S. Ponto S é esse último ponto aqui, ó. Beleza? O último ponto da coordenada. Ele está em 164, certo? Ele está em 74 de diâmetro e, se eu observar aqui, ó, eu tenho 164 mais 30 menos 2, porque ele está aqui, ó, no começo do chanfro. Quanto que vai ser isso aqui, ó? Ponto S vai ser 74 menos 192, que é exatamente os 64 mais os 28, que é os 30 menos 2 do chanfro. Eu tenho 28 até o ponto S.
E para o ponto U, que já é a saída da ferramenta, a trajetória linear, o avanço é rápido, se nós percebermos, ó, ficou fácil. Para o ponto U, 134 em x e um z de menos 182. Olha lá, ó. Trajetória linear, avanço rápido, x de 134, z de menos 182. Vamos para o último ponto, ponto de troca. Então, a ferramenta vai fazer um recuo rápido aqui, ó, trajetória linear, do tipo rápido, e eu tenho que ler as coordenadas do ponto de troca, que no diâmetro em x é 205, em z é 30 positivo, porque está do lado direito da origem. Então, tá aí, ó, ponto de troca, x de 205 e z de menos, z de 30 positivo. Beleza, pessoal? Minha garganta não está muito legal, mas tá aí a correção do exercício. Um abraço a todos e até a próxima.